beleza? Dando continuidade aí, então no nosso conteúdo, né, no capítulo 3 de Biologia. Hoje nós veremos basicamente a fundo os processos de divisão celular, né, de multiplicação, de reprodução celular, que nós já vimos de forma superficial na nossa última videoaula, que são a mitose e a meiose, né? Lembrando, a mitose dá origem, então, a outras duas células iguais, com a mesma quantidade de DNA, uma célula diploide originando duas diploides, né? E a meiose, então, é o processo de divisão celular, onde a célula que é diploide vai originar quatro que são haploides, né? Com metade do DNA. Então, tá aí. A mitose, galera, ela vai ocorrer em 4 fases ou etapas, tá? 4 fases ou etapas, chamadas estas fases de prófase, metáfase, anáfase e, por fim, a telófase, tá? Lembrando, olha só, gente, tudo isso está acontecendo dentro de uma única célula, tá? Então, todos esses processos que nós veremos aqui, eles ocorrem em cada célula, certo? Em cada célula, ok? Começa-se esse processo dentro do núcleo celular, depois ele se finaliza aqui, fora, no citoplasma, ok? Então, vamos para frente. O DNA, pessoal, primeiramente, tanto para o processo chamado de mitose, tanto para o processo chamado de meiose, inicialmente, antes de iniciar o processo de divisão, de multiplicação, o DNA ele é duplicado primeiro, tá? Sempre antes da mitose e da meiose. Nós vamos entender por quê, tá? Lá no núcleo, aqui na mitose, depois que o DNA é duplicado, então, lá no núcleo inicia-se a fase chamada de prófase, ou prófase, como todo mundo gosta de chamar. Prófase é aquela fase anterior, né, ao processo de divisão. Então, a célula está se organizando. Então, se vocês lembrarem, o DNA ele é dividido em partezinhas, né? E essas partezinhas, que são chamadas de cromossomos, as 46, elas estão duplicadas nesse momento, porque a primeira etapa é a duplicação do DNA. Todos esses cromossomos, na prófase, eles vão se concentrando, se condensando, tá? E vão formando aquela estrutura que nós temos na nossa cabeça de um cromossomo, assim, tá? E nessa fase, a carioteca, que é aquela membrana que envolve o núcleo, ela se dissolve, tá? Desaparece. Então, o núcleo ele desaparece aqui na prófase, ele não é visível. O DNA fica solto lá no citoplasma, ok? A carioteca desaparecendo, então, os cromossomos ficando soltos, ocorre, então, uma migração de umas organelas chamadas de centríolos para as regiões polares da célula. E esses centríolos, então, eles começam a querer se ligar a esses cromossomos que estão aqui dentro. Então, é isso que acontece na prófase. Na metáfase, que a partir daqui, gente, não tem mais núcleo, né? Então, ocorre tudo no citoplasma celular. Os cromossomos, então, eles possuem uma região central que é chamada de centrômero, tá? E esses centríolos que foram para as regiões aqui, que são as organelas, né, os centríolos, eles vão se ligar através das fibras do fuso, que são essas linhas, a esta região mediana que é o centrômero. Então, os cromossomos aqui, ó, eles vão ficar tudo alinhadinhos aqui no meio, bem alinhadinhos, tipo uma linha equatorial, né? Ok? Aguardando aí, então, a próxima etapa, que é chamada de anáfase. Olha que legal. Na anáfase, então, estas fibras do fuso formadas, elas começam a se reduzir e elas começam a puxar metade de cada cromossomo para um lado. Olha só, metade para este polo,
metade para este outro polo. Então, os cromossomos eles acabam migrando, metade para um lado, metade para o outro, tá? E, com isso, a célula está se preparando para o grande finale, né? O ápice da divisão celular, certo? As organelas, que são as partes funcionais, elas também vão se dividir, tá? Metade para um lado, metade para o outro, para que as duas células a serem formadas tenham as organelas dentro de si, na anáfase, isso, tá, galera? A telófase, a última etapa da mitose, ocorre então que todos os DNAs foram puxados ou para um lado ou para outro, né? Então as fibras do fuso elas acabam desaparecendo, não tem mais função. E a membrana celular, que é aquela membraninha que envolve a célula, ela começa a se estrangular aqui no meio, e então até que ela termine esse estrangulamento, originando duas células. Como o DNA foi duplicado lá, cada uma das duas terá aqui então 46 cromossomos, finalizando o processo de divisão por mitose, né? Então, olha lá, duplicação do DNA começa a se condensar, se organiza aqui, se liga às fibras puxam e a constrição aqui da nossa membrana celular, originando duas células 2N, ok? Olha só, gente, a divisão por mitose, ela é utilizada pelos seres vivos por várias razões, né? Por reprodução, porque quem é unicelular vai se reproduzir somente através desta forma, né, de divisão, digamos assim. Para a reposição de células do corpo do organismo vivo, né, ou proliferação, crescimento, também envolve isso. E aqui, gente, eu não entendi muito bem esse tópico que o pessoal colocou aqui, né? Produção de gametas em algumas plantas formadas a partir de células haploides. Bom, se vai produzir gametas em algumas plantas, precisa ser formadas a partir de células diploides, na verdade, né? Porque na mitose só se forma células diploides, né? Acho que eles se equivocaram aí ao colocar esse tópico, beleza? Gente, a meiose, ela é muito simples, tá? Como é que isso ocorre, gente? Olha só. Então, nós temos, primeiramente aqui na meiose, nós temos a meiose 1, tá? Meiose 1 e depois nós temos a meiose 2. Basicamente, esses processos aqui, ó, este aqui, ó, ele é semelhante, igualzinho à mitose. Igual à mitose. A única diferença é que nós temos uma coisa chamada aqui de crossing over, que eu vou explicar para vocês o que é, tá? E aqui, ó, nesta meiose 2, nós também temos as mesmas etapas de divisão que ocorrem na mitose. A única diferença que ocorre aqui é que nós não temos a duplicação do DNA. Então, cada célula aqui que não duplica o seu DNA, ela terá então somente a metade do DNA. Então nós temos olha só, gente, isso aqui é meiose, tá? Meiose 1, meiose 2, duas meioses 2 aqui, ó, tá? Tudo bem? Vejam o que eu vou dizer para vocês. São processos semelhantes ao da mitose. Só a diferença é que tem o crossing over aqui, na meiose 1, e na meiose 2, que ocorre aqui e aqui, nós temos então a ausência de duplicação de DNA. Somente isso, tá? Ok? Bom, então o que é o tal do crossing over, que nós acabamos de citar? Vou abrir aqui. Funciona assim, ó. Então aqui para iniciar a meiose 1, nós temos então a duplicação do DNA, tá? Duplicou, vai alinhar lá então as fibras do fuso, né? Vai dividir a metade do DNA para cá e para cá. E antes de dividir, originar duas células, esses cromossomos que estão em polos opostos, eles vão trocar
pedacinhos, olha só, um pedacinho azul veio para aqui e um vermelho veio para aqui. Por que isso? Para garantir que as informações de ambas os lados do DNA parem nas duas células. Então é uma garantia, né, de variabilidade genética. E aqui, quando isso ocorre, origina duas células aqui, que são diploides também, só que diploides com crossing over, então variabilidade genética maior, né? Estas células, então, elas vão se dividir de novo pelos mesmos processos. Então, sem duplicação, ocorre um alinhamento das fibras de fuso, puxa de um lado e de outro, forma as células filhas com a metade do DNA. Tá? Então, crossing over é a troca de material genético entre os cromossomos lá. Valeu, galera? Deixo para vocês os exercícios da página 2, o exercício 2, perdão, da página 263, e os exercícios das páginas 366, 367 e 369, para vocês resolverem. Um grande abraço, até mais.